Minha filha olhou para o marido médico e disse: na semana que vem, minha mãe não será mais um problema. Eu estava do outro lado da porta do meu próprio quarto, gravando cada palavra no celular que Marina achava que eu mal sabia usar. Respirei fundo, guardei o telefone no bolso do avental e desci para a cozinha como se nada tivesse acontecido. 3 dias depois, os papéis da internação compulsória chegaram. Mas eles não sabiam que eu tinha 5 meses de provas escondidas no sótão, no mesmo lugar onde eu guardava os presentes de Natal dela quando era criança. A ironia é poética. A filha que eu protegi a vida toda agora descobriria que mães também sabem se defender. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Meu nome é Cleide. Tenho 64 anos e durante toda a minha vida acreditei que o amor de mãe era incondicional, inabalável, eterno. Meu marido, Augusto, faleceu há 5 anos. Ele era um homem trabalhador, honesto, que construiu uma vida confortável para nós. Deixou uma herança que eu nem imaginava. A casa onde moramos, investimentos, uma poupança considerável. Nunca me importei muito com dinheiro. Sempre vivi de forma simples, cuidando da casa, das plantas no quintal, das memórias que Augusto e eu construímos juntos. Marina, minha única filha, sempre foi minha prioridade. Junto com Augusto, dei a ela a melhor escola, a faculdade de Direito, apoiamos cada sonho dela. Quando se formou e abriu o próprio escritório de advocacia, nossos corações transbordaram de orgulho. Augusto chegou a ver a filha formada, estabelecida, casada com Fernando. Morreu pensando que tinha deixado as 2 mulheres da vida dele bem cuidadas. Ela se casou com Fernando, um médico psiquiatra, homem educado, bem vestido, sempre com um sorriso gentil que nunca chegava aos olhos. No começo, achei que era só minha impressão, aquela desconfiança de mãe superprotetora. Mas com o tempo, percebi que havia algo calculado em cada gesto dele, cada palavra escolhida com precisão cirúrgica. Tudo começou a mudar 6 meses atrás. Foi numa tarde de sábado, daquelas tardes quentes de verão em São Paulo, quando o sol entra pelas janelas da sala e ilumina as partículas de poeira que dançam no ar. Marina tinha vindo almoçar comigo, como fazia aos finais de semana. Eu tinha preparado lasanha, o prato favorito dela desde criança. Estávamos na mesa quando mencionei, sem pensar muito, que tinha recebido uma carta do banco sobre os investimentos que Augusto deixou. Disse que não entendia muito bem os números, mas parecia que o rendimento estava diferente do que costumava ser. Marina parou de comer, colocou o garfo no prato com um ruído metálico que ainda ecoa na minha memória. Mãe, você não precisa se preocupar com isso, ela disse com aquela voz suave que usa quando quer me convencer de algo. Essas coisas são complicadas. Deixa que eu cuido disso para você. Mas filha, eu só queria entender... Mãe, ela me interrompeu, pegando minha mão sobre a mesa. Você já fez tanto por mim a vida toda. Agora deixa eu cuidar de você. Você não precisa se preocupar com essas questões financeiras. Deve ser cansativo, né? Na sua idade, o melhor é aproveitar a vida, cuidar do jardim, descansar. Na minha idade, as palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença. Eu tinha 64 anos, não 94. Minha mente estava tão lúcida quanto sempre foi. Mas ali, naquele momento, pela primeira vez, minha filha me tratou como se eu fosse frágil demais, velha demais, incapaz demais. Não discuti. Deixei que ela levasse os documentos, prometendo que ia organizar tudo para mim. Ela saiu sorrindo, me deu um beijo na testa, e eu fiquei ali, sentada à mesa com o resto da lasanha esfriando, sentindo um frio na espinha que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Nas semanas seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Pequenas coisas. No início, eu deixava meus óculos de leitura na mesinha da sala e eles desapareciam, só para reaparecerem dias depois dentro do armário da cozinha. Meu celular sumia do lugar onde eu tinha certeza de ter deixado. As chaves do carro mudavam de lugar sozinhas. Mãe, você está ficando esquecida, Marina dizia com aquele tom de preocupação que começou a se tornar constante. Isso é normal na sua idade, mas a gente precisa ficar atenta. Normal na minha idade. De novo. Depois, vieram as conversas que eu tinha certeza de ter tido, mas que eram negadas. Filha, semana passada você me disse que ia me levar no médico na terça. Mãe, eu nunca disse isso. A consulta é na quinta.
Você está confundindo as coisas. Mas eu tinha anotado. Tinha certeza. Ou não tinha. Comecei a duvidar da minha própria memória. Fernando passou a aparecer mais frequentemente. Sempre gentil, sempre com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Começou a fazer perguntas aparentemente inocentes. Cleide, como você tem dormido? Tem se sentido ansiosa ultimamente? Às vezes você se sente confusa? Eu respondia que estava bem, mas ele anotava tudo num caderninho preto que tirava do bolso do paletó, como se estivesse avaliando uma paciente. Um dia, encontrei remédios no meu armário de banheiro que eu não me lembrava de ter comprado. Ansiolíticos, dizia a caixa. Marina garantiu que o médico tinha receitado, que eu tinha esquecido. Mãe, você mesma me pediu para buscar na farmácia, não lembra? Não, eu não lembrava. E isso me apavorou mais do que qualquer outra coisa. Será que eu estava mesmo ficando louca? As visitas ao psiquiatra da confiança de Fernando começaram. Dr. Henrique, um homem de meia idade com consultório em Moema, cheio de diplomas na parede e nenhuma empatia no olhar. Ele fazia as mesmas perguntas que Fernando, anotava as mesmas coisas e no final de cada consulta aumentava a dosagem dos remédios que eu não me lembrava de ter começado a tomar. Marina estava sempre presente nessas consultas. Sentava-se ao meu lado, segurava minha mão e quando o médico perguntava sobre meu comportamento em casa, ela respondia por mim. Ela tem ficado muito confusa, doutor. Esquece onde coloca as coisas. Às vezes acorda de madrugada desorientada. Outro dia, ela disse que tinha visto o pai dela no jardim. Meu avô morreu há 20 anos. Eu nunca tinha dito isso. Nunca. Mas quando tentei protestar, Marina apertou minha mão com força e me lançou um olhar que dizia: não me contradiga na frente do médico. Foi ali, naquela sala com cheiro de lavanda e paredes cor de marfim, que entendi. Minha filha estava mentindo. Sistematicamente, deliberadamente. Mas por quê? A resposta veio numa noite de insônia, quando decidi procurar os documentos que Marina tinha levado meses atrás. Desci para o escritório, o antigo escritório de Augusto, que eu raramente usava, e comecei a vasculhar as gavetas. Encontrei papéis, muitos papéis, transferências bancárias, procurações que eu não me lembrava de ter assinado, documentos em nome de Marina, autorizando ela a acessar minhas contas, meus investimentos, tudo. E então encontrei o rascunho. Era uma petição judicial, impressa e esquecida numa pasta no fundo da gaveta. O cabeçalho dizia: pedido de interdição e curatela de Cleide Ferreira dos Santos. Li uma vez, duas, três. Minha filha estava peticionando minha interdição. Queria me declarar legalmente incapaz de gerir minha própria vida, meus próprios bens. O documento citava declínio cognitivo severo, risco à própria segurança, necessidade de cuidados permanentes, e tinha laudos anexados, laudos psiquiátricos assinados pelo Dr. Henrique, atestando minha incapacidade mental progressiva. Tudo mentira, tudo construído, fabricado, documentado. Sentei na cadeira de Augusto, com o papel tremendo nas minhas mãos, e chorei. Chorei pela filha que criei, pela mulher que ela se tornou, pela traição que estava orquestrando com a frieza de quem planeja uma estratégia de negócios. Então, enxuguei as lágrimas. Augusto sempre dizia: Cleide, você é mais forte do que imagina. Quando a vida te derrubar, levanta e luta. E foi o que decidi fazer. Mas eu precisava de provas, provas reais, incontestáveis, que mostrassem o que Marina estava fazendo. Não podia simplesmente acusá-la. Ela era advogada, tinha um marido médico ao lado, tinha documentos, laudos, testemunhas. Eu tinha apenas minha palavra, e minha palavra, aparentemente, não valia mais nada. Foi então que lembrei do celular que Marina me deu no Natal passado. Ela tinha insistido que eu precisava de um mais moderno, com câmera melhor, para a senhora tirar fotos do jardim. Tinha até me ensinado a usar, com aquela paciência exagerada que se usa com crianças ou idosos. O que ela não sabia é que também ensinei a mim mesma a gravar áudios e vídeos. Passava tardes inteiras assistindo tutoriais no YouTube enquanto ela achava que eu estava assistindo novela. Comecei a gravar tudo. Cada visita, cada conversa, cada momento suspeito. Deixava o celular no bolso do avental gravando. Colocava no aparador da sala durante o almoço de domingo, filmando.
Escondia entre os livros da estante quando Fernando vinha fazer uma visitinha. Durante meses, acumulei evidências. Marina e Fernando conversando na varanda, achando que eu estava dormindo. Ela está resistindo mais do que eu pensava. Precisamos acelerar o processo. Marina ao telefone com alguém que eu não conhecia. Sim, minha mãe está muito mal. Não, ela não tem condições. Preciso que você assine o laudo até sexta-feira. Fernando explicando para Marina como ajustar meus medicamentos para que eu ficasse mais dócil e confusa. Cada gravação era uma punhalada no coração. Mas eu continuei, porque precisava entender até onde ia essa traição e o que exatamente eles pretendiam fazer comigo. A resposta veio numa tarde de quinta-feira, há 2 semanas. Eu estava no meu quarto, organizando as roupas do guarda-roupa, quando ouvi vozes na sala. Marina e Fernando tinham chegado sem avisar. Desci as escadas silenciosamente e fiquei do lado de fora da porta entreaberta, com o celular gravando no bolso. Então está tudo certo com o Dr. Henrique? Era a voz de Marina. Tudo. Ele vai assinar o último laudo amanhã. Com isso, temos jurisprudência suficiente para a internação compulsória, respondeu Fernando. E a clínica? Já está acertada. Santa Clara, em Cotia. Particular, discreta. Seu irmão conhece o diretor. E quanto tempo ela fica lá? O tempo que for necessário. Oficialmente até que apresente melhoras significativas. Na prática, ele fez uma pausa. Na prática, quanto mais tempo, melhor para a consolidação da curatela. Marina riu. Um riso baixo que gelou meu sangue. Eu sei que parece cruel, Fer, mas ela ia gastar tudo mesmo. Não entende de investimentos, de planejamento. Esse dinheiro vai ser melhor aproveitado conosco. E ela vai estar bem cuidada na clínica. Claro que vai, Fernando concordou. E quando ela sair, se sair, já vai ter esquecido de tudo mesmo. Os remédios vão garantir isso. Quando você acha que podemos executar? Semana que vem, segunda-feira. Já falei com 2 enfermeiros que vão buscar ela aqui em casa com a ordem judicial. Segunda-feira. Marina repetiu, como se estivesse confirmando uma reunião de trabalho. E minha mãe não será mais um problema. Segurei o batente da porta para não cair. Minha visão escureceu por um segundo. Respirei fundo, contei até 10 e subi as escadas em silêncio, de volta ao meu quarto. Sentei na cama, com o celular ainda gravando no bolso, e olhei ao redor. Aquele quarto que Augusto e eu dividimos por tantos anos. As fotografias na cômoda, o crucifixo na parede, as cortinas de renda que escolhi quando nos mudamos para aquela casa há 30 anos. Minha casa, minha vida, meu legado. E minha filha queria me arrancar de tudo isso. Mas enquanto sentia a dor da traição me consumir, algo mais forte cresceu dentro de mim. Determinação. Salvei a gravação com data, hora e localização. Transferi tudo para um pendrive que guardei numa caixinha de joias. Depois, subi no sótão pela primeira vez em meses. O sótão sempre foi meu lugar secreto. Era lá que eu escondia os presentes de Natal de Marina quando ela era pequena, para que ela não descobrisse. Augusto ria de mim. Dizia que eu era paranoica, mas eu insistia. Um lugar secreto é sempre necessário. Ele tinha razão. Um lugar secreto era exatamente o que eu precisava agora. Guardei o pendrive junto com cópias impressas das gravações mais importantes, dos documentos que encontrei no escritório, de extratos bancários que provavam as transferências não autorizadas. Coloquei tudo dentro de uma caixa de sapatos velha, lacrada com fita adesiva, e escrevi na tampa: Presentes de Natal, 2010. Se alguém a encontrasse, acharia que era apenas uma caixa velha com lembranças sentimentais. Mas dentro estava minha liberdade, minha defesa, minha prova de que eu não estava louca, apenas cercada por pessoas que queriam que eu parecesse estar. Desci do sótão e voltei à minha rotina. Tomei os remédios que Marina deixava separados na cozinha, mas cuspi na pia quando ela não estava olhando. Sorri nas consultas com o doutor Henrique. Concordei com tudo que ele disse. Fingi estar confusa quando era conveniente. Eu me tornei a atriz que precisava ser para sobreviver. Os dias passaram lentamente. Cada segundo era uma tortura silenciosa. Eu sabia o que estava por vir. Segunda-feira. Os enfermeiros. A internação compulsória. O fim da minha vida como eu conhecia. Mas eles não sabiam o que eu sabia. Eles não sabiam das gravações, dos documentos, das provas. Eles não sabiam que, enquanto planejavam minha destruição, eu estava planejando minha defesa.
Na manhã de domingo, véspera do dia marcado, acordei cedo. O sol ainda não tinha nascido completamente. Fui até a janela do meu quarto e olhei para o jardim. As roseiras que plantei, o pé de jabuticaba que Augusto e eu comemoramos quando deu os primeiros frutos, a mesa de madeira onde fazíamos café da manhã aos domingos. Tudo aquilo era meu, minha história, meu suor, meu amor. E ninguém ia me tirar disso sem uma luta. Preparei café, tomei banho, vesti meu vestido florido favorito, aquele que Augusto dizia que iluminava meu rosto. Passei batom. Me olhei no espelho. Eu era Cleide Ferreira dos Santos, 64 anos, viúva, mãe. E eu não estava louca, estava acordada, finalmente completamente acordada. Às 10 da manhã, a campainha tocou. A campainha tocou às 10 da manhã daquele domingo. Eu estava sentada na sala, com as mãos cruzadas sobre o colo, esperando. Sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Marina entrou sorrindo, carregando uma sacola de pães da padaria que eu gostava. Fernando vinha logo atrás, com aquela postura impecável de sempre. O perfume caro que ele usava invadindo a sala antes mesmo que ele pisasse completamente dentro de casa. Mãe, trouxemos pão francês quentinho, Marina disse, me beijando na bochecha. Vamos tomar café juntos? Eu sorri. Aceitei o beijo. Peguei a sacola e fui para a cozinha preparar o café, enquanto eles se acomodavam na sala. Meus movimentos eram automáticos, treinados por décadas de rotina. Mas minha mente estava alerta, cada sentido aguçado. Coloquei o celular no bolso do avental. Apertei o botão de gravar. Quer ajuda, mãe? Marina apareceu na porta da cozinha. Não precisa, filha. Eu dou conta. Ela ficou ali, me observando. Eu senti o peso do olhar dela nas minhas costas, enquanto colocava água para ferver. Dispunha os pães na cesta, separava as xícaras. Era como se ela estivesse me avaliando, procurando sinais de fraqueza, de confusão, de qualquer coisa que pudesse usar contra mim. Dormiu bem? Ela perguntou, com aquela voz suave que agora eu reconhecia como falsa. Sim, muito bem. Tomou os remédios? Tomei, sim. Mentira. Eu tinha jogado tudo no vaso sanitário pela manhã. Que bom, mãe. É importante você tomar direitinho, viu? O Dr. Henrique disse que é fundamental para sua estabilidade. Minha estabilidade. Como se eu fosse um prédio prestes a desabar. Levamos o café para a mesa da sala. Fernando já estava sentado, mexendo no celular, mas guardou quando nos aproximamos. Sempre tão educado, sempre tão correto. Cleide, você está com uma aparência ótima hoje, ele disse, sorrindo. Esse vestido fica muito bem em você. Obrigada, Fernando. Como tem se sentido? Algum episódio de confusão essa semana? Lá estava de novo. A pergunta. Sempre a mesma pergunta, formulada de maneiras diferentes, mas sempre buscando a mesma resposta. Que eu estava confusa, perdida, incapaz. Não, estou me sentindo muito bem. Ah, que bom! Marina interrompeu, passando manteiga no pão. Porque a gente queria conversar com você sobre uma coisa. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão calma. Levei a xícara aos lábios, bebi um gole de café. Sobre o quê, filha? Marina e Fernando trocaram um olhar. Aquele tipo de olhar que casais compartilham quando já ensaiaram uma conversa difícil e estão prestes a executá-la. Mãe, você sabe que a gente te ama muito, né? Marina começou pegando minha mão sobre a mesa. E é justamente por isso que estamos preocupados com você. Preocupados? Sim. Você mora sozinha nessa casa grande e tem tido esses episódios de esquecimento? Que episódios, Marina? Eu não tenho tido episódios nenhum. Mãe, semana passada você me ligou 3 vezes perguntando a mesma coisa. Você esqueceu que já tinha me ligado. Não tinha ligado, mas ela diria que tinha, e eu não tinha como provar o contrário. Era sempre assim, minha palavra contra a dela. E tem a questão da sua segurança. Fernando entrou na conversa, com aquele tom profissional de médico explicando um diagnóstico. Cleide, uma mulher da sua idade, vivendo sozinha, sem ninguém para ajudar em caso de emergência, é uma situação de risco. Eu tenho vizinhos, tenho amigos, tenho minha rotina. Mas não é suficiente, mãe. Marina apertou minha mão com mais força. E é por isso que a gente pensou em algo que pode ser bom para você. Aqui estava, o golpe final. Eu respirei fundo, preparando-me. Que tipo de coisa? Uma clínica. Um lugar onde você pode ficar por um tempo, só para descansar, fazer uns exames mais completos, ter acompanhamento profissional 24 horas.
Fernando falou com aquela calma que me dava náuseas. É um lugar muito bom, em Cotia, chamado Santa Clara. Particular, confortável, com jardins lindos. Você ia gostar. Você quer me internar? Eu disse, deixando minha voz tremer propositalmente. Não é internação, mãe. É só um tratamento temporário. Marina sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Para você se recuperar, ficar mais tranquila. Eu não preciso de tratamento. Estou bem. Mãe, você não está bem. A voz de Marina endureceu um pouco. E quanto mais você nega, mais preocupada eu fico. Isso é um sinal clássico de que a pessoa precisa de ajuda. Era genial. Eu tinha que admitir. Se eu aceitasse, estava admitindo que precisava de ajuda. Se eu recusasse, estava negando minha doença, o que provava que eu estava doente. Não havia saída. Ou não havia, segundo eles. Eu não vou para clínica nenhuma. Eu disse firme. Fernando suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Cleide, a gente não está pedindo sua opinião. A gente está informando. Ele tirou um papel dobrado do bolso interno do paletó. Isso aqui é uma ordem de internação compulsória, assinada por um juiz, baseada nos laudos médicos que eu e o Dr. Henrique produzimos. Legalmente, você não tem escolha. Ele colocou o papel sobre a mesa, na minha frente. Eu olhei para o documento, depois para ele, depois para Marina. Minha filha me observava com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de determinação, culpa e algo que me doeu reconhecer. Alívio. Ela estava aliviada de que aquilo finalmente estivesse acontecendo. Quando? Eu perguntei com a voz baixa. Amanhã de manhã. Segunda-feira. 2 enfermeiros vão vir buscar você às 9 horas, Fernando respondeu. Já está tudo organizado. Você pode levar algumas roupas, objetos pessoais. Marina vai ajudar você a fazer a mala hoje à tarde. E se eu me recusar? Mãe, é uma ordem judicial. Se você se recusar, os enfermeiros têm autorização para usar contenção física. Marina disse isso como quem informa sobre o clima. Por favor, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Eu me levantei da mesa. Minhas pernas tremiam, mas me forcei a ficar ereta, digna. Eu preciso de um tempo sozinha para processar isso. Claro, mãe, a gente entende. Marina também se levantou, tentando me abraçar, mas eu me afastei. Sozinha, Marina. Ela hesitou, trocou outro olhar com Fernando, mas finalmente assentiu. Tudo bem, a gente vai embora agora, mas eu volto mais tarde para ajudar com a mala, ok? Eu não respondi. Subi as escadas, entrei no meu quarto e fechei a porta. Esperei até ouvir a porta da frente se fechar, o carro dele saindo da garagem, o silêncio voltando para a casa. Então, tirei o celular do bolso e parei a gravação. Estava tudo ali, cada palavra. Cada ameaça velada, a ordem judicial fraudulenta. A internação compulsória marcada para amanhã. Transferi o arquivo imediatamente para o pendrive, depois para a nuvem, depois para 2 e-mails diferentes que criei especificamente para isso. Não ia correr o risco de perder essas provas. Desci de volta para a sala e peguei o papel que Fernando tinha deixado sobre a mesa. Li cada linha, cada parágrafo, cada assinatura. Era convincente. Tinha carimbos oficiais, assinaturas de médicos, um carimbo do fórum. Mas eu tinha passado tempo suficiente casada com Augusto, que trabalhava com documentação, para reconhecer certas inconsistências. O número do processo estava errado. O nome do juiz estava correto, mas a assinatura era diferente das que eu tinha visto em processos legítimos quando cuidava das coisas de Augusto. Era falso, um documento forjado, mas bem feito o suficiente para enganar alguém que não soubesse o que procurar. Fotografei cada centímetro do documento. Guardei o original de volta na mesa, exatamente onde Fernando tinha deixado. Eles não podiam saber que eu suspeitava de nada. O resto do domingo passou em câmera lenta. Eu fiz almoço, comi sozinha na cozinha, lavei a louça, reguei as plantas do jardim. Sentei no banco de madeira debaixo da jabuticabeira e olhei para a casa que Augusto e eu construímos. O que eu faço agora, amor? Eu sussurrei para o vento, como se ele pudesse me ouvir. Ela é nossa filha. Como chegamos aqui? O vento balançou as folhas da árvore, mas não trouxe respostas. Marina voltou às 5 da tarde, como tinha prometido. Trazia uma mala grande, vazia. Vamos, mãe. Vamos separar suas coisas. Subimos para o quarto. Ela começou a abrir gavetas, tirar roupas, dobrar tudo com uma eficiência perturbadora. Era como se estivesse fazendo as malas para uma viagem qualquer.
não para me enviar a uma internação forçada. Você vai precisar de roupas confortáveis. Nada com cordões ou cintos. A clínica não permite, ela dizia, separando peças. Produtos de higiene pessoal eles fornecem, mas se você quiser levar seu shampoo favorito, pode. Eu a observava, sentada na beira da cama, em silêncio. Tentava encontrar naquela mulher a menina que eu carreguei no colo, que eu embalei para dormir cantando canções de ninar, que chorou no meu ombro quando teve seu primeiro coração partido na adolescência. Onde estava minha Marina? Por quê? A pergunta saiu antes que eu pudesse segurar. Marina parou de dobrar uma blusa e me olhou. Como assim? Por quê? Por que você está fazendo isso comigo? Ela suspirou, largou a roupa na cama e se sentou ao meu lado. Mãe, eu já expliquei. Você precisa de ajuda. Sua saúde mental está... Não me trate como idiota, Marina. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Eu sou sua mãe. Eu te conheço desde antes de você nascer. Eu sei quando você está mentindo. O rosto dela endureceu. Eu não estou mentindo. Está sim. E eu quero saber por quê. É o dinheiro? A herança? Você precisa tanto assim que está disposta a me trancafiar para conseguir? Por um momento, só por um brevíssimo momento, vi algo no rosto dela. Culpa. Talvez remorso. Mas desapareceu tão rápido quanto apareceu. Você não entende, mãe. Ela se levantou, voltando a fazer as malas com movimentos bruscos. Você não entende de finanças, de investimentos, de como o mundo funciona. Papai deixou muito dinheiro, sim, e você ia acabar perdendo tudo, sendo enganada por alguém, ou gastando sem controle, ou sendo vítima de algum golpe. Então você decidiu ser você a me enganar? Eu me levantei também, encarando-a. Decidiu me drogar, me manipular, me fazer parecer louca para a sociedade inteira? Eu estou te protegendo. Ela quase gritou, então se controlou, baixou a voz. Estou te protegendo de você mesma. E quando você sair da clínica, vai estar melhor, mais tranquila, e vai entender que foi para o seu bem. Se eu sair. Ela piscou. O quê? Você disse, quando eu sair. Mas não é isso que o Fernando planejou, é? Eu dei um passo em direção a ela. Vocês vão me manter lá o máximo de tempo possível. Vão me entupir de remédios até que eu realmente fique confusa. Até que eu não possa mais questionar nada. E então vocês vão ter controle total da herança, dos bens, de tudo. Marina me encarou, e por alguns segundos eu vi a máscara cair completamente. Vi a mulher que ela realmente tinha se tornado. Você está paranoica, mãe. Isso é exatamente por isso que você precisa de tratamento. Ela fechou a mala com um movimento seco. Está pronto. Amanhã às 9, os enfermeiros estarão aqui. Eu vou estar aqui também, para facilitar a transição. Por favor, não resista. Não quero que eles tenham que te sedar. Marina, minha voz falhou. Ela se virou na porta, me olhou uma última vez. E pela primeira vez em meses, eu vi algo genuíno em seu rosto. Tristeza. Eu sinto muito, mãe. Eu realmente sinto. Mas isso precisa ser feito. E ela saiu, deixando-me sozinha com a mala pronta e o silêncio ensurdecedor da casa vazia. Esperei até ter certeza de que ela tinha ido embora. Então, peguei meu celular e fiz uma ligação que deveria ter feito há meses. Alô, Dr. Menezes. Aqui é Cleide Ferreira. Sei que já passou do horário comercial, mas preciso muito da sua ajuda. É urgente. Dr. Ricardo Menezes tinha sido advogado e amigo de Augusto por mais de 20 anos. Estava na nossa casa em todos os churrascos de domingo. Foi padrinho no nosso casamento, conhecia a Marina desde que ela era bebê. Se havia alguém em quem eu podia confiar, era ele. Expliquei tudo, cada detalhe. As manipulações, os remédios, as consultas falsas, o plano de internação. E então, contei sobre as gravações, os documentos, as provas que tinha acumulado nos últimos meses. Houve um silêncio longo do outro lado da linha quando terminei. Cleide, sua voz estava carregada de emoção. Augusto ficaria orgulhoso de você. Você foi muito esperta, muito corajosa. Então você pode me ajudar? Posso sim. Mande todas essas gravações para o meu e-mail agora. Todas. E não apague nada do seu celular. Amanhã de manhã, antes das 9, eu vou estar aí com um oficial de justiça e a polícia. A gente vai interceptar essa internação e apresentar suas provas. Você não vai para a clínica nenhuma, Cleide. Eu prometo. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não era alívio que eu sentia. Não ainda. Era uma mistura de medo,
antecipação e uma tristeza tão profunda que parecia um buraco negro dentro do meu peito, porque amanhã, quando tudo viesse à tona, não seria apenas sobre me salvar. Seria sobre expor minha filha, sobre revelar para o mundo inteiro o que ela tentou fazer comigo, e não haveria volta depois disso. Nossa relação, o que quer que ainda restasse dela, seria destruída para sempre. Passei a noite inteira acordada, sentada na sala, olhando para a porta, esperando o amanhecer, esperando a verdade. A manhã de segunda-feira amanheceu com um céu cinzento sobre São Paulo, daqueles dias em que as nuvens pesadas prometem chuva, mas ainda não caiu nem uma gota. Parecia apropriado, toda aquela tensão no ar, esperando para desabar. Às 7 da manhã, Dr. Menezes já estava na minha porta. Ele trazia consigo a doutora Patrícia, uma advogada mais jovem do escritório dele, especializada em direito de família, e também um oficial de justiça, Sr. Cardoso, um homem de meia idade com postura séria e uma maleta cheia de documentos. Cleide, Dr. Menezes me abraçou na porta. Ele cheirava a café forte e colônia discreta. Está pronta? Não, eu admiti, deixando-os entrar. Mas acho que nunca vou estar. Doutora Patrícia pegou minha mão com firmeza. A senhora foi muito corajosa ao documentar tudo isso. Muito esperta também. Sem essas provas, seria extremamente difícil reverter uma internação compulsória depois que ela acontecesse. Passei a noite revisando todo o material que você enviou. Dr. Menezes disse, abrindo seu laptop na mesa da sala. Cleide, o que sua filha e o marido fizeram não é apenas antiético. É criminoso. Falsificação de documentos, apropriação indébita, cárcere privado planejado, estelionato. A lista é longa. Meu estômago se revirou ao ouvir aquilo. Eram crimes. Minha filha tinha cometido crimes. Contra mim. O que vai acontecer agora? Perguntei sentando-me no sofá. Às 9 horas, quando os enfermeiros chegarem, nós vamos interceptar, explicou o oficial Cardoso. Vamos apresentar as provas de que a ordem judicial é fraudulenta e impedir a internação. Também vamos convocar a presença de Marina e Fernando para um interrogatório inicial. E depois, Dr. Menezes suspirou. Depois, Cleide, você vai precisar decidir até onde quer levar isso. Podemos entrar com ações civis para recuperar todo o dinheiro que foi desviado, anular as procurações falsas, restabelecer seu controle total sobre seus bens. E podemos, se você quiser, processar criminalmente Marina e Fernando por tudo que fizeram. Ela iria para a cadeia? Potencialmente sim, dependendo do que o Ministério Público decidir e do que for provado em juízo. Fechei os olhos. Minha filha, na cadeia. Ou, doutora Patrícia interveio suavemente, a senhora pode optar por um acordo. Exigir a devolução de tudo que foi tomado, a anulação de todos os documentos e um compromisso de que eles nunca mais vão tentar isso, sem processo criminal. Apenas civil. Isso não deixaria ela impune? Perguntei. Não completamente. Ela ainda perderia tudo que tentou roubar e viveria com o peso moral do que fez. Mas sim, evitaria a prisão. Era uma escolha impossível. Justiça completa ou misericórdia parcial. Punição ou proteção. E eu tinha menos de 2 horas para decidir. Às 8h40, a campainha tocou. Meu coração disparou. Dr. Menezes olhou para o relógio, franzindo a testa. Eles se adiantaram. Fui até a janela e espiei. Era Marina, sozinha. Ela tinha vindo antes, provavelmente para me preparar para a chegada dos enfermeiros. É minha filha, avisei. Deixa ela entrar, Dr. Menezes disse. Melhor ainda. Assim ela vai estar aqui quando tudo vier à tona. Abri a porta. Marina sorriu, mas era um sorriso tenso, nervoso. Oi, mãe. Vim um pouco mais cedo para ficar com você e... Ela parou ao ver as pessoas na sala. Quem são essas pessoas? Entre, Marina. Eu disse, com a voz mais firme do que esperava. Tem gente aqui que você precisa conhecer. Ela entrou, desconfiada, olhando para cada pessoa como se estivesse calculando uma fuga. Dr. Menezes? Ela reconheceu o advogado. O que o senhor está fazendo aqui? Bom dia, Marina. Ele respondeu, formal. Estou aqui representando sua mãe. Representando? Representando em quê? Senta, filha, eu disse, apontando para a poltrona. Você vai precisar estar sentada para isso. Ela se sentou lentamente, a bolsa apertada contra o peito como um escudo.
Seus olhos iam de mim para os advogados, depois para o oficial de justiça, tentando entender o que estava acontecendo. Dr. Menezes abriu o laptop e girou a tela na direção dela. Marina, nos últimos 5 meses, sua mãe documentou todas as interações que vocês tiveram, todas as consultas médicas, todas as conversas com Fernando, todos os momentos em que você tentou fazê-la parecer mentalmente incapaz. Ela tem gravações, tem documentos, tem provas de tudo. A cor sumiu do rosto de Marina. Do que vocês estão falando? Estamos falando do plano de internar sua mãe compulsoriamente usando uma ordem judicial falsificada. Doutora Patrícia continuou. Estamos falando das transferências bancárias não autorizadas, das procurações forjadas, do gaslighting sistemático. Você quer que eu continue? Marina me olhou e vi o momento exato em que ela entendeu. O pânico nos olhos dela foi instantâneo, visceral. Mãe, você me gravou? Gravei, respondi, e minha voz não tremeu. Gravei tudo, cada mentira, cada manipulação, cada conversa que você teve com Fernando sobre como me drogar, como me fazer parecer louca, como me trancar numa clínica para vocês ficarem com o dinheiro do seu pai. Não é assim. Eu estava tentando te proteger. Não me insulta com essa mentira agora, Marina. Eu me levantei, encarando minha filha. Você estava me roubando, estava planejando me aprisionar, estava destruindo minha vida para construir a sua. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela, mas eu não sabia se eram de remorso ou de medo de ser pega. Mãe, por favor, deixa eu explicar. Não tem explicação, Dr. Menezes interrompeu. Temos provas irrefutáveis de múltiplos crimes. A questão agora, Marina, não é se você fez isso. A questão é o que vai acontecer com você por ter feito. Naquele momento, a campainha tocou de novo. Eram 9 horas. O oficial Cardoso foi até a porta e abriu. 2 homens vestidos com uniformes brancos de enfermagem estavam na entrada, carregando uma maca dobrável e uma maleta médica. Bom dia. Estamos aqui para buscar a paciente Cleide Ferreira dos Santos. Temos uma ordem judicial de internação compulsória. Podem apresentar a ordem? O oficial pediu. Um dos enfermeiros entregou o documento. Cardoso examinou, depois olhou para nós e balançou a cabeça. Essa ordem é fraudulenta. Não vão internar ninguém aqui hoje. Como assim fraudulenta? O enfermeiro mais alto pareceu genuinamente confuso. Ela foi emitida por um juiz, tem todos os carimbos. É falsificada, Cardoso explicou. E vocês foram contratados com base em documentos falsos. Sugiro que entrem em contato com quem os contratou e informem que esse trabalho não vai ser realizado. Os 2 enfermeiros se entreolharam, visivelmente desconfortáveis. O mais baixo pegou o celular e começou a discar. Ele está ligando para Fernando, Marina sussurrou, as mãos tremendo. Ótimo, Dr. Menezes disse. Precisamos falar com ele mesmo. 15 minutos depois, Fernando chegou. Ele entrou pela porta com aquela postura confiante de sempre, mas congelou quando viu a cena. Os enfermeiros confusos na entrada, o oficial de justiça, os advogados, eu e Marina na sala. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, mas sua voz tinha perdido toda aquela segurança médica habitual. Fernando, eles sabem de tudo, Marina disse, a voz quebrada. Ela gravou tudo. Viu o momento em que ele processou aquilo. O cálculo rápido nos olhos dele, procurando uma saída, uma desculpa, qualquer coisa que pudesse salvá-lo. Cleide, isso é um mal-entendido enorme. Ele começou, com aquele sorriso de vendedor. Nós estávamos genuinamente preocupados com sua saúde mental e... Cala a boca, eu disse, e a força na minha voz surpreendeu até a mim mesma. Não vem com essa conversa mansa agora. Eu tenho você gravado dizendo que ia me drogar até eu esquecer de tudo. Tenho você explicando para Marina como ajustar meus medicamentos para me deixar dócil. Tenho você combinando o suborno com o Dr. Henrique para ele assinar laudos falsos. Fernando empalideceu. Isso, você não pode ter gravado isso. É ilegal gravar alguém sem consentimento. Na verdade, doutora, Patrícia interveio. Quando há suspeita razoável de crime sendo planejado contra você, as gravações são admissíveis como prova. E considerando que a senhora Cleide estava defendendo sua própria liberdade e patrimônio, qualquer juiz vai aceitar essas gravações. Fernando olhou para Marina, que olhou para mim. Naquele silêncio carregado, vi 40 anos da minha vida passando. A bebê que coloquei no mundo,
A criança que ensinei a andar, a adolescente que ajudei com as lições de casa, a mulher que celebrei na formatura, e agora essa estranha na minha sala, que tinha planejado me destruir. Mãe! Marina se levantou, deu um passo na minha direção. Mãe, eu sinto muito mesmo. Eu não sei o que deu em mim. O dinheiro, a pressão, Fernando dizendo que seria fácil, que você nem ia perceber, que seria melhor para todo mundo. Você realmente acreditou nisso? Perguntei, sentindo as lágrimas queimarem nos meus olhos. Acreditou que me trancar numa clínica psiquiátrica e me drogar seria melhor para mim? Eu não pensei direito. Eu estava errada. Eu sei que estava errada. Você não estava errada, Marina. Eu a interrompi. Você foi cruel. Você foi calculista. Você foi tudo que eu e seu pai nunca te ensinamos a ser. Ela soluçou, caindo de joelhos na minha frente. Por favor, mãe. Por favor, me perdoa. Eu vou devolver tudo, vou fazer o que você quiser, mas por favor, não me manda para a cadeia, por favor. Olhei para aquela mulher de joelhos no chão da minha sala. Minha filha, minha única filha, o legado vivo de Augusto, e me perguntei, o que ele faria nessa situação? Augusto era um homem justo, acreditava em consequências, mas também acreditava em segundas chances. Sempre dizia, Cleide, errar é humano. O que define a pessoa não é o erro, mas o que ela faz depois dele. Mas isso não era um erro. Era uma traição premeditada, planejada durante meses. Era uma tentativa deliberada de me roubar não apenas meus bens, mas minha liberdade, minha dignidade, minha sanidade. Levanta, eu disse, e minha voz soou cansada até para mim mesma. Marina se levantou, limpando o rosto com as mãos. Olhei para Dr. Menezes. Quanto tempo eu tenho para decidir o que fazer? Podemos dar alguns dias, mas não muito. Essas provas precisam ser formalizadas, independente de você querer processar criminalmente ou não. Assenti, depois olhei para Marina e Fernando. Vocês dois vão sair da minha casa agora. Vão para a casa de vocês e vão esperar. Eu vou pensar no que fazer com essa situação. Vou pensar se vou ter misericórdia ou se vou deixar a justiça fazer o trabalho dela completamente. Mãe, sai, Marina. Repeti, mais firme. Sai da minha casa antes que eu mude de ideia e peça para o oficial te prender agora mesmo. Fernando segurou o braço de Marina e a puxou na direção da porta. Ela olhou para trás uma última vez, o rosto devastado, e então saíram. Os enfermeiros já tinham ido embora. O oficial Cardoso também se despediu, dizendo que ficaria disponível para o que fosse necessário. Fiquei sozinha na sala com Dr. Menezes e doutora Patrícia. Você está bem? Ele perguntou. Não, admiti. Mas vou ficar. O que você está pensando fazer, Cleide? Olhei pela janela. O céu continuava cinzento, mas agora começavam a cair as primeiras gotas de chuva. Aquela chuva de verão de São Paulo, quente e pesada. Eu não sei, respondi honestamente. Ela é minha filha. Minha única filha. Como eu mando minha própria filha para a cadeia? Mas ela tentou te prender numa clínica psiquiátrica. Doutora Patrícia lembrou gentilmente. Ela ia te drogar até você não saber mais seu próprio nome. Ela roubou de você. Isso não pode ficar impune, Cleide. Eu sei, suspirei. Acredite, eu sei. Dr. Menezes fechou o laptop. Pense bem. Converse com as pessoas que você confia, mas decida logo. Porque enquanto você hesita, eles podem estar destruindo provas, inventando desculpas, preparando uma defesa. Prometi que pensaria, e eles foram embora, deixando-me sozinha na casa silenciosa, com apenas o som da chuva batendo nas janelas e o peso de uma decisão impossível nos meus ombros. Subi para o quarto de Marina. O quarto que ela dormiu a infância toda, que decoramos juntas quando ela fez 15 anos, que mantive intacto mesmo depois que ela se mudou. As paredes ainda tinham os pôsteres que ela colou na adolescência. A cama ainda tinha o mesmo edredom florido. Sentei na cama dela e peguei um ursinho de pelúcia que estava na cabeceira. Era o mesmo ursinho que Augusto deu a ela quando tinha 5 anos, quando ficou doente e teve que ficar internada com pneumonia. Ela abraçou aquele ursinho durante toda a hospitalização, dizendo que ele a fazia sentir segura. Eu me fazia sentir segura uma vez. Quando foi que isso mudou? Quando foi que o amor dela por mim se transformou em ganância? Quando foi que eu deixei de ser a mãe e passei a ser o obstáculo?
Meu celular tocou. Era uma mensagem de Marina. Mãe, eu sei que você está brava e com razão. Eu sei que eu não mereço seu perdão. Mas, por favor, acredita que eu nunca quis te machucar de verdade. Eu só me perdi. Fernando me influenciou muito. Ele que teve a ideia de tudo, mas eu sei que isso não é desculpa. Eu fui fraca, fui gananciosa, fui uma péssima filha. Se você me der uma chance, só uma, eu juro que vou passar o resto da vida compensando. Por favor, mãe, por favor. Ler aquela mensagem me partiu ao meio, porque uma parte de mim, a mãe que fui por 40 anos, queria acreditar nela, queria abraçá-la e dizer que tudo ia ficar bem. Mas a outra parte, a mulher que aprendi a ser nos últimos meses, sabia que algumas traições são profundas demais para simplesmente perdoar e esquecer. Porque se eu perdoasse fácil, estaria ensinando que não há consequências para a crueldade. Estaria dizendo que o amor de mãe é incondicional, até quando se trata de abuso, manipulação e tentativa de encarceramento. E eu não podia mais ser essa mulher. Não depois de tudo que passei. Não depois de ter encontrado minha própria força, minha própria voz. Passei o resto do dia pensando, pesando, orando. Conversei com velhas amigas que conheciam Marina desde criança. Conversei com a irmã de Augusto, tia Marília, que chorou ao telefone quando contei tudo. Cleide, você precisa fazer o que é certo, ela disse entre soluços. Não o que é mais fácil, não o que dói menos. O que é certo. Augusto faria o que fosse certo, mesmo que doesse. Na manhã seguinte, liguei para Dr. Menezes. Eu decidi. Repeti para Dr. Menezes, sentada na mesma sala onde, há apenas 2 dias, tinha enfrentado minha filha. Quero processar civilmente. Quero recuperar cada centavo que foi desviado, anular todas as procurações, restabelecer meu controle total sobre meus bens. Mas não vou processar criminalmente. Houve um silêncio do outro lado da linha. Tem certeza, Cleide? Isso significa que Marina e Fernando não vão responder criminalmente pelo que fizeram. Eu sei o que significa. Respondi, olhando pela janela para o jardim que Augusto e eu plantamos juntos. Mas eles vão responder de outras formas. Vão perder a credibilidade, vão ter que devolver tudo, vão carregar isso pelo resto da vida. E eu não posso ser a mãe que coloca a própria filha na cadeia. Por mais que ela mereça, eu não consigo ser essa pessoa. Entendo, Dr. Menezes disse, e havia respeito na voz dele. Vou preparar toda a documentação. Mas, Cleide, você precisa entender. Isso não significa que vocês vão ter uma relação normal depois. Isso não apaga o que aconteceu. Eu sei, e talvez seja melhor assim. 3 dias depois, Marina e Fernando estavam sentados no escritório de Dr. Menezes, com seus próprios advogados ao lado. O acordo estava sobre a mesa. 15 páginas detalhando a devolução de todo o dinheiro desviado, a anulação de documentos, o compromisso de que eles nunca mais tentariam obter controle sobre meus bens ou minha vida. Marina estava diferente. Os cabelos presos de qualquer jeito num rabo de cavalo. Não parecia mais a advogada confiante e bem vestida de antes. Parecia quebrada. Fernando, por outro lado, mantinha aquela postura rígida, o maxilar apertado. Ele estava furioso, eu podia ver. Furioso por ter sido pego, furioso por ter que devolver o dinheiro, furioso por ter subestimado a sogra que ele achava que era uma velha idiota. Antes de assinarmos, Marina disse, olhando rapidamente para Fernando antes de continuar, eu posso falar com minha mãe? Em particular? Dr. Menezes olhou para mim. Assenti. Saímos para o corredor do escritório. Marina fechou a porta atrás de nós e ficamos ali, de pé, frente a frente. Pela primeira vez em meses, estávamos realmente sozinhas. Mãe, olha, ela começou, e sua voz tinha aquele tom profissional de advogada negociando, não de filha arrependida. A gente precisa pensar bem antes de tornar isso oficial. Você entende que se esses documentos forem registrados, vão ficar públicos? Todo mundo vai saber. Seus vizinhos, suas amigas da igreja, a família toda. E vai ser constrangedor. Para você. Ela cruzou os braços. As pessoas vão ficar com pena de você. Coitada da Cleide, a própria filha tentou roubar ela. Você quer virar motivo de fofoca? Quer que todo mundo fique te olhando com aquela cara de piedade? Eu a observei com atenção. Ela não estava chorando. Os olhos estavam secos, calculistas.
Estava tentando me manipular de novo, usando minha possível vergonha como arma. Continua, eu disse, curiosa para ver até onde ela iria. E tem minha carreira também, mãe. Eu sou advogada. Minha reputação é tudo que eu tenho. Se isso sair, eu posso ser expulsa da OAB. Posso perder tudo que construí. Ela deu um passo mais perto, baixando a voz. E não é só eu. Você sempre se orgulhou de mim. Sempre falou para todo mundo da filha advogada. Quer que todo mundo saiba que sua filha é... Isso? Uma criminosa? Completei. Porque é isso que você é, Marina. Uma criminosa. Ela piscou, surpresa com minha franqueza. Eu errei, sim, mas chamar de criminosa é muito forte. Foram só decisões erradas em família. A gente pode resolver isso entre nós, sem envolver terceiros. Ela tentou pegar minha mão, mas eu afastei. Olha, eu devolvo o dinheiro, tudo bem? Mas a gente não precisa oficializar isso. Não precisa registrar nada. Pode ser um acordo particular, só entre nós. Assim ninguém fica sabendo, você não passa vergonha, eu não perco minha carreira e todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Repeti, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Menos eu, que fico sem nenhuma proteção legal caso você resolva tentar de novo. Eu não vou tentar de novo. Eu prometo, mãe. Igual você prometeu me amar e me proteger quando eu te criei? Minha voz saiu cortante. Igual você prometeu cuidar de mim depois que seu pai morreu? Marina mordeu o lábio, percebendo que a estratégia não estava funcionando. Então mudou de tática, os olhos finalmente se enchendo de lágrimas. Mas eram lágrimas de frustração, não de remorso. Você não está pensando direito, mãe. Você está brava, magoada, eu entendo. Mas você precisa pensar nas consequências. Se você me processar, se você tornar isso público, você está destruindo sua própria filha. A filha que você criou, que você ama. Ela fungou, limpando o rosto. Você consegue viver com isso? Consegue olhar no espelho sabendo que foi você quem destruiu a vida da própria filha? E ali estava, a tentativa final de manipulação. Fazer parecer que eu seria a vilã se prosseguisse, que eu seria a cruel, a má, a que destruiu a família. Sabe o que é engraçado, Marina? Eu disse, calmamente. Você está preocupada com vergonha, com reputação, com carreira. Mas em nenhum momento você disse que sente muito. Não de verdade. Você não pediu perdão pelo que fez comigo. Você só está preocupada com as consequências para você. Eu sinto muito. Claro que eu sinto. Não, você não sente. Você sente que foi pega. É diferente. Dei um passo em direção a ela. Você quer que eu desista do processo para salvar sua reputação, para salvar sua carreira, para você não ter que enfrentar as consequências do que fez. Mas eu já tomei minha decisão. E sabe qual é? Marina me olhou com os olhos arregalados, esperando. Eu não vou processar criminalmente. Você não vai para a cadeia. Vi o alívio inundar o rosto dela. Mas o processo civil vai ser oficializado sim. Vai ficar registrado, porque eu preciso dessa proteção legal. E se sua reputação for destruída no processo, Marina, quem destruiu foi você, não eu. Parte de mim, aquela parte que sempre foi mãe primeiro e tudo mais depois, quis confortá-la. Quis dizer que estava tudo bem, que eu a perdoava, que poderíamos reconstruir. Mas eu não podia, porque não estava tudo bem. E eu não tinha certeza se conseguiria perdoá-la completamente algum dia. Você não perdeu tudo, eu disse finalmente. Você ainda tem sua vida, sua liberdade. Você ainda pode reconstruir, começar de novo, ser uma pessoa melhor. Eu estou te dando essa chance ao não te processar criminalmente. O que você faz com essa chance é com você. Você nunca vai me perdoar, né? Respirei fundo. Eu não sei, filha. Sinceramente, não sei. Talvez um dia, ou talvez não. Mas o que eu sei é que a gente não pode ter uma relação como antes. Aquela Marina, aquela mãe e filha que éramos, elas morreram no dia que você decidiu me destruir. Então é isso? A gente nunca mais vai ter contato? Eu não disse isso. Disse que não vai ser como antes. Talvez, com o tempo, a gente consiga construir algo novo. Mas vai levar anos, Marina. Anos de você provando que mudou, que se arrependeu, que é digna de confiança de novo. E mesmo assim, pode ser que eu nunca consiga confiar em você completamente. Marina assentiu, as lágrimas correndo livres agora. Eu aceito isso. Vou aceitar qualquer coisa, contanto que você não me tire completamente da sua vida. Peguei a mão dela, apertei uma vez, rapidamente, e soltei. Vamos assinar esses papéis. Voltamos para a sala.
O acordo foi assinado. Todo o dinheiro seria devolvido em 30 dias. Todas as procurações, anuladas. Todo o contato entre mim e Fernando deveria passar por advogados. Ele estava proibido de me procurar diretamente ou estar na minha presença. Marina poderia me ligar uma vez por mês, se eu aceitasse a ligação. Nada mais. Quando saíram do escritório, Marina olhou para trás uma última vez. Eu não sorri, não acenei. Apenas observei ela ir embora e senti algo estranho dentro do meu peito. Não era alívio, não era tristeza. Era algo entre o luto e a libertação. 3 meses depois, estou sentada no jardim debaixo da jabuticabeira tomando café da manhã. O sol está forte, típico do outono em São Paulo, aquele calor que esquenta sem queimar. As roseiras que plantei estão florescendo de novo, depois que voltei a cuidar delas direito. A casa está diferente agora. Tirei alguns móveis, redecorei algumas coisas. Não porque quisesse apagar as memórias de Augusto. Essas eu guardo com carinho. Mas porque precisava fazer esse espaço meu de novo. Não o espaço que alguém tentou me tirar, mas o espaço que escolhi habitar. Dr. Henrique, o psiquiatra que assinou os laudos falsos, perdeu o registro médico. Fernando está sendo investigado pelo Conselho Regional de Medicina. Marina fechou o escritório de advocacia e está trabalhando como associada em outro lugar, ganhando muito menos, tentando reconstruir. Eu recuperei todo o dinheiro, cada centavo, e com parte dele fiz algo que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Viajei. Fui para Portugal, conheci as terras onde meu avô nasceu, fui para a Bahia, andei pelas praias que Augusto sempre prometeu que visitaríamos. Fui viver. Marina me liga todo mês, como o acordo permite. Às vezes eu atendo, às vezes não. Quando atendo, as conversas são curtas, educadas, cuidadosas. Ela me conta sobre o trabalho, sobre como está tentando se reconstruir. Nunca peço detalhes, nunca dou conselhos, apenas ouço. É estranho essa nova dinâmica entre nós. Somos mãe e filha de nome, mas estranhas na prática. E talvez seja isso que precisa ser, pelo menos por enquanto. Às vezes, nas madrugadas de insônia, eu me pergunto se fiz a escolha certa, se deveria ter processado criminalmente, se deveria ter sido mais dura ou mais suave, se deveria ter cortado o contato completamente ou tentado reconciliar mais rápido. Mas então lembro de uma coisa que Augusto dizia: Cleide, não existe escolha perfeita. Existe a escolha que você consegue viver com ela depois. E eu consigo viver com essa escolha. Protegi minha filha da prisão, mas não da consequência. Dei a ela uma chance de reconstruir, mas não apaguei o que aconteceu. Abri a porta para uma possível reconciliação futura, mas não fingi que tudo estava bem. Escolhi justiça sem crueldade, consequência sem vingança, limites sem ódio. Talvez, anos à frente, Marina e eu possamos ter algo parecido com uma relação de mãe e filha de novo. Talvez não, mas o que importa agora é que eu sobrevivi. Não apenas à traição, mas ao processo de me defender dela. Me tornei mais forte, mais sábia, mais consciente do meu próprio valor. E ninguém, nem minha própria filha, vai tirar isso de mim novamente. O telefone toca. É dia 15 do mês, o dia que Marina costuma ligar. Olho para o visor, vejo o nome dela. Hesito. Então atendo. Alô? Oi, mãe. A voz dela é pequena, hesitante. Como você está? Estou bem, Marina. E você? Estou tentando. Isso é bom. Continua tentando. Há um silêncio desconfortável. Nenhuma de nós sabe direito o que dizer, como preencher esse vazio enorme que existe agora entre nós. Mãe, eu estava pensando. Mês que vem é aniversário de morte do papai. Eu sei que talvez você não queira, mas eu poderia ir com você no cemitério? Não precisa ser junto. Pode ser em horários diferentes, mas eu preciso pedir desculpas para ele também. Fecho os olhos, sentindo o peso daquela pergunta. Augusto, nosso ponto de conexão, a memória que compartilhamos, o amor que tivemos em comum. Me liga mais perto da data. Eu digo, finalmente. A gente conversa melhor sobre isso. Tá bom. Obrigada, mãe. Marina? Sim, eu ainda te amo. Você sabe disso, né? Só não confio em você ainda. E tá tudo bem demorar para voltar a confiar. Ou nunca voltar completamente, mas o amor de mãe, é uma coisa estranha. Mesmo depois de tudo, ele ainda está aqui. Ouço ela soluçar do outro lado da linha. Eu sei, mãe.
E eu vou passar o resto da vida tentando merecer esse amor de novo. Eu prometo. Não me promete, Marina. Me mostra. Com tempo, com ações, com mudança real. Vou mostrar. Pode acreditar. Nos despedimos e desligo o telefone. Volto a olhar para o jardim, para as flores que renascem, para a vida que continua mesmo depois da tempestade. Tem uma frase que li numa revista semana passada, numa matéria sobre resiliência, que ficou comigo. Superar não é esquecer o que aconteceu, é aprender a carregar o peso de um jeito que não te curve. E é isso que estou fazendo, carregando o peso dessa traição, dessa dor, dessa relação quebrada, mas de pé, com a coluna ereta, com a cabeça erguida. Porque eu sou Cleide Ferreira dos Santos, 64 anos, viúva, mãe, sobrevivente, e minha história não terminou no dia que descobri a traição da minha filha. Ela apenas começou um novo capítulo, um capítulo onde eu sou a protagonista da minha própria vida, não a vítima da vida de alguém. Um capítulo onde eu escolho, todos os dias, me respeitar, me proteger, me valorizar. Um capítulo onde eu aprendi que amor não significa aceitar tudo, perdoar tudo, esquecer tudo. Amor também pode significar dizer não, estabelecer limites, exigir respeito. E talvez essa seja a lição mais importante de todas que aprendi nesses últimos meses. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim escolher se proteger dessa pessoa. Você pode ser mãe e ainda assim não se sacrificar no altar do amor materno incondicional. Você pode ser bondosa sem ser idiota. Pode ser misericordiosa sem ser capacho. Pode perdoar sem esquecer. Termino meu café, recolho a xícara e entro em casa. Tenho planos hoje. Vou almoçar com tia Marília, depois temos aula de pintura. Comecei a fazer aulas de aquarela, sempre quis tentar e nunca tive coragem. À noite, tem sessão de cinema com as amigas do clube de leitura. Minha vida está cheia de novo. Não da forma que eu imaginei quando envelheci ao lado de Augusto, sonhando com netos que talvez nunca venham, com jantares de domingo com Marina e uma relação harmoniosa, mas cheia do mesmo jeito. Cheia de mim, das minhas escolhas, dos meus recomeços. E talvez seja esse o verdadeiro final feliz. Não quando tudo se resolve perfeitamente, não quando todos se reconciliam e viram uma família de comercial de margarina, mas quando você aprende que sua felicidade não depende das pessoas que te machucaram mudarem ou se arrependerem. Sua felicidade depende de você se levantar, se sacudir e decidir que merece mais, que merece respeito, que merece dignidade, que merece viver sem medo de ser quem é. E é isso que estou fazendo, vivendo, finalmente, verdadeiramente, plenamente, vivendo, no meu próprio ritmo, nas minhas próprias condições, na minha própria história. E se essa história nunca mais incluir minha filha da forma que incluiu antes, vai doer sempre, mas não vai me destruir, porque eu já passei pela tentativa de destruição e sobrevivi. E isso, percebi, é mais poderoso do que qualquer final perfeito poderia ser. Se essa história tocou você, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários. Você já passou por uma situação onde teve que escolher entre justiça e misericórdia com alguém que amava? Como você lidou com isso? E lembre-se, sua voz importa, suas escolhas importam, e você sempre, sempre merece respeito, mesmo de quem mais ama.